Pense a ilusão que, quando o juiz vai decidir uma causa, ele olha para os fatos, olha para o direito, vê o que é que na lei está escrito sobre como se deve proceder legalmente e aplica, subsume a norma jurídica ao caso concreto, né? Sendo que essa perspectiva, esse pensamento está equivocado. Porque ela parte do pressuposto que o juiz tem acesso direto aos fatos. E não tem. Parte do pressuposto que o juiz pode, a priori, interpretar a lei sem precisar do caso concreto. Quando, na verdade, como é que funciona a produção de uma decisão, de uma sentença judicial? O juiz não conhece dos fatos. Ele não sabe o que aconteceu. O juiz só tem acesso às provas. Porque se você tem acesso aos fatos, se você viu prima facie o que aconteceu, você não é um terceiro desinteressado. Você não tem como resguardar sua imparcialidade. Você é testemunha. Você viu acontecendo. Você não pode funcionar como juiz. O juiz, dentro dessa perspectiva da tripartição dos poderes vinda do ideal político do Montesquieu, ele é esse órgão imparcial e distante dos fatos. Isso não significa que você tem um judiciário, um poder jurisdicional politicamente asséptico. Significa que o juiz não conhece dos fatos por si, mas ele conhece dos fatos a partir das provas que são trazidas ao processo, aos autos, e da narrativa fática trazida pelo autor e pelo réu. Então, a atividade jurisdicional é uma atividade interpretativa da narrativa que é feita pelo autor, pelo réu, e como aquilo se sustenta nas provas. Quais provas foram trazidas, como essas provas foram colhidas, como essas provas foram redigidas. Existe um grau, então, de interpretação que é feito sobre as provas e sobre a narrativa. É aqui que se permeiam as ideologias políticas do órgão jurisdicional. O órgão jurisdicional não atua fazendo política de forma ostensiva, como a gente está acostumado a ver os nossos ilustres parlamentares e chefes do executivo, secretários de Estado. A forma mediante a qual funciona a política no judiciário é mediante essa interpretação que ele vai fazer das provas e das narrativas que são trazidas pelo autor e pelo réu, né? E quando ele se debruça sobre essas narrativas e forma uma convicção sobre o que aconteceu, essa formação da convicção sobre o que aconteceu é também permeada pelo conhecimento das leis objetivamente falando, do texto legal, dos precedentes judiciais, de modo que há um casamento entre interpretação das provas e das narrativas que são trazidas pelas partes com a interpretação das leis, dos precedentes judiciais, das súmulas, enfim. E dessa atividade circularmente interpretativa, a gente tem a criação da norma jurídica que vai ser aplicada àquele caso, que vai sair na sentença, que vai definir a sua aplicação no caso, né? De modo que não dá para falar que o poder judiciário é um poder tão somente técnico burocrático. Porque em sua própria tecnicalidade burocrática há afluência das ideologias. Porque é necessário uma ideologia para você interpretar as provas e as narrativas, é necessário uma ideologia para você interpretar um texto legal, e é necessário uma ideologia política para você
na junção de tudo isso e de todas as interpretações possíveis, você escolher uma e daquilo você tomar uma decisão. De modo que o processo ele é um instrumento ideologicamente constituído para fazer permear as ideologias políticas dos atores, né?